Fala mundão, como estão vocês? É com grande prazer que eu estou apresentando aqui, eu e minha querida amiga Sam, o primeiro podcast do Mundão Rosariano. É isso aí, Mundão Cast aí para todo mundo aí, para nós começarmos aí um bate-papo com os meus queridos amigos convidados na noite de hoje, tá certo? Bom, antes de começar, quero apresentar aqui, ou melhor, ela se apresenta, querida Sam, fala conosco aí. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é o nosso primeiro episódio do Mundão Cast e todos vocês são convidados. A gente já agradece vocês estarem aqui conosco, pela audiência, e fica aqui com a gente que tem muita coisa legal para chegar. É isso aí. Bom, então, antes de passar para os convidados, vou deixar alguns recados também para vocês, tá certo? Primeiro episódio hoje do Mundão Cast, então, por gentileza, galera, deixa aquele like, ajuda a gente na divulgação desse vídeo, tá certo? Vamos bater um papo bem bacana, tenho certeza que Deus vai estar aqui presente neste lugar, já está presente, né, no meio de nós, então vai ser um bate-papo bem legal, mas deixa o like, divulga bastante aí para os seus amigos, tá? Ajuda a gente na divulgação, temos muitos convidados que já estão fechados conosco aqui no podcast, então pode ter certeza que teremos muitas surpresas aí para vocês, tá? Bom, antes de passar também para os convidados, quero falar também, mandar um abraço para a galera aí, que faz parte aí da web rádio do Mundão, certo? Rosariano, que nós temos uma web rádio aí ligada aí nas redes. Mandar um abraço aí para todo mundo que faz parte. Não vou falar o nome de todos porque eu vou acabar esquecendo. Minha cabeça tá só pela misericórdia. Mas quero mandar um abraço para todos aí, mandar um abraço também para as ADMs, para a Aline, um beijão para você, minha querida a Nath, um beijão para você também, que também virá aqui esporadicamente aí quando tiver oportunidade, né? O podcast é aqui em São Paulo, então, como por ser no Rio, a Nath e a Aline no interior de São Paulo, então, sempre que puder, elas estarão aqui presentes para estar juntamente conosco, tá bom? Bom, é isso aí. E aí, Saninha? Conte-me mais, como é que foi sua noite? Tá tudo tranquilo aí? Estamos com duas personalidades aqui, assim, que até casa, né? As duas personalidades que estão aqui conosco hoje. Temos uma grande profissional aqui da psicologia, que vai nos contar um pouquinho do trabalho dela e o quanto melhora a vida da gente. E é incrível o trabalho dela. E nós estamos também com um cantor aqui, um cantor de Deus, que também vai nos contar um pouco mais da história dele, do EP que ele lançou. Então, faça as honras das nossas apresentações, por favor, Rafael. Então é isso aí. Nessa noite nós temos aí a psicóloga Lê Matos aí, nossa querida amiga. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, tá bom? Que Deus te abençoe muito. E nosso querido amigo aí, Júnior Maio, nosso cantor aí, vai fazer um som pra gente, trocar uma ideia sobre música aí. Cara, muito obrigado mais uma vez aí por ter aceitado esse desafio aí juntamente conosco, iniciarmos aí esse podcast. Muito obrigado mesmo, cara, por ter aceitado, tá bom? Que isso. Primeiramente, agradeço a todos vocês, né? É muito bom estar com vocês. Ainda bem em seguida do lançamento do Atemporal, nossa, meu coração tá radiante, gente. Obrigado por ter lembrado dessa humilde pessoa. Eu agradeço o convite também, porque já estou na web rádio. Amo fazer a rádio, saúde emocional, o programa está incrível. Tá lindo. Tem aumentado a audiência, o pessoal tem participado, com psicologia, que serve para todo mundo, para todas as áreas. Então, agradeço muito pelo convite e estar aqui com o Júnior, que eu não conhecia, vai ser lindo. Muito bom. Obrigada. Então, vamos começar um pouco com as apresentações, então, referente a isso. Ale, fala um pouquinho sobre você, o que você trabalha, como funciona o seu ramo. Fala um pouco de você para nós, hein? Vamos começar falando um pouco da psicologia, mas antes da psicologia eu vim da área da administração. 20 e poucos anos aí na área de gestão. E assim, trabalhando muito nessa área, eu falei, peraí, acordei um dia e falei, vou ser psicóloga. Literalmente foi isso, vou ser psicóloga. E ao longo do processo de psicologia, do estudo mesmo, eu percebi o quanto as pessoas estão precisando ser cuidadas. E minha parte espiritual é muito forte. Como não mistura aí, né, de um modo ciência, ligado aí à parte da religião, então a gente não traz isso para o consultório, mas eu vi que tinha muito a ver com a espiritualidade. Então quando eu vi a psicologia como uma forma de chegar nas pessoas, de transformar, ainda tinha aquilo que era espiritual meu, que é o acolhimento, que é a ajuda, foi assim que as coisas foram acontecendo. Então dentro dessa área, amo fazer, a migração de carreira aconteceu, né, de ADM para psicologia, então os atendimentos são diversas demandas, burnout, ansiedade, crises de pânico, esse tema de hoje que tem a ver com a música, com a exposição, com a autocobrança dentro da própria
profissão, né? E musicoterapia, existe essa abordagem, esse atendimento da musicoterapia, e profissionais que atendem exatamente essa área para cuidar das pessoas, para tratar de doenças, né? Trabalhei com autistas também, que foi incrível. Então, quando você conhece as crianças autistas, quando você está nesse meio, realmente me brilha os olhos e eu gosto muito. Perfeito. Como é que a gente acha você no Instagram? Onde quer seu consultório? Conta pra gente, conta pra galera como que a gente acha você. Hoje eu estou com atendimento online, então online hoje funciona muito bem. Eu faço terapia também, né? É o ideal que o psicólogo faça terapia. Não é uma regra, mas é o ideal. Por quê? Porque vai cuidar de outras pessoas. E por que online eu faço terapia? Eu brinco que eu já deito e choro, né? Termina a terapia, na cama já é lugar quentinho, já termina ali a terapia e tá ótimo. Então, o atendimento online, mas atendo também presencial, com agendamento. Então, a gente usa cowork, né? Não tá um consultório fechado, mas aí, dependendo de onde o paciente precisa de atendimento, também é possível. A maioria dos atendimentos presenciais são crianças. Então, adolescente, adulto ainda consegue fazer online, mas as crianças têm que ser presencial. Estou no Instagram, né? Meu @alematos_PSI. Então, ali está divulgando o meu trabalho. É lá que tá os contatos também para quem quiser agendar a sessão. Ainda tem horários. Tenho procurado atender durante o dia as crianças e à noite os adultos. Tá assim a demanda hoje. Que bacana. Então, você atende crianças, adultos... Isso, e adolescentes. Adolescentes também, Adolescentes tudo. Tudo. Incrível. Eu não nichei ainda a área, porque quando eu fiz a época de estágio, focou nos autistas. Então, meu primeiro contato, além da clínica escola que a gente tem um paciente clínica escola que vai o acompanhamento desse paciente. Em seguida, eu tive um estágio com as crianças autistas, aí brilhou meus olhos, porque a criança atípica, né? Como que lidar com essas crianças e tá tão em alta, as pessoas não entendem, tem julgamento. Então, quando você tem contato com esse tipo de paciente, a vida é transformada. Você não é mais a mesma pessoa. Eu brinco que o mundo deveria ser das crianças. Os adultos não têm condições de cuidar desse mundo. Não devemos crescer. Não, exato, é sobre isso. Não devemos crescer. É verdade, eu nunca devia ter crescido. Né? Mas é incrível como a psicologia é linda mesmo, porque às vezes a gente bate na porta do nosso psicólogo chorando, às vezes a gente chega rindo, às vezes a gente chega... não sei o que eu vou dizer. Aí você chega lá, você não consegue terminar de falar um monte de coisa. E é incrível como a mente da gente melhora, como o espiritual da gente melhora. Tudo. É isso mesmo. Às vezes o pessoal fala, mas eu só vou lá conversar. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. É uma senhora de uma conversa. E pode ir lá só chorar? Pode só ficar quietinho? Pode também. A minha abordagem, não falei da abordagem, né? Existem várias abordagens, a psicanalítica, a TCC, cada abordagem vai ter uma linha de trabalho com o paciente, né? Então, o psicólogo está pronto para atender a demanda, mas ele segue uma linha. A minha Gestalt é a abordagem humanista. Vai olhar o ser no todo, o ser biológico, como ele funciona no ambiente de modo geral. Não fica tanto ali no cunho do passado, dos traumas, mas vai trazer para uma realidade, para aqui e agora, para ressignificação, percepção do ambiente. Então, essa é a minha abordagem hoje. Isso super funciona. Interessante, muito bom. Incrível, acho isso incrível. Bom, e aí, Júnior? Fala um pouco de bom? você, meu querido. Com tempo, prazer, cara. Fala um pouquinho de você aí pra galera te conhecer, cara. Bom, para quem não me conhece, eu sou Júnior Maia, cantor e compositor católico. Tenho 32 anos de idade. Acabei de lançar o meu último trabalho, o Atemporal, que tem cinco canções? É 5, né? É. 5 pra canções. você ver como eu lembro. Eu escutei as 5. São 5 canções que dizem bastante sobre a minha caminhada, sobre a minha jornada. Eu brinco com os meninos que tocam com a gente. Quando as pessoas perguntam sobre o Atemporal, eu vivo o Atemporal todo dia. Porque o Atemporal, ele começa com uma música agitada, que é uma música em exaltação e louvor a Deus, mas ele tem músicas ali de reflexões, tem músicas ali que eu escrevi quando eu não tinha nada. Eu não sabia nem para onde eu ia. Quando acontece alguma coisa na sua vida, ali vai saber muito bem isso, né? Você vai me falar. Quando acontece uma explosão ali na sua vida, ou acontece um problema na sua vida e você não sabe para onde você vai. Então, o meu socorro a Deus sempre foi a caneta, o papel e o violão. Tem pessoas que, né, a gente fala de burnout, você estava comentando até ali, puxando do seu assunto, hoje as pessoas estão muito machucadas. Muito. As pessoas estão muito feridas e a gente vê que a profissão do psicólogo, ela cresceu tanto de 10 anos para cá,
Porque as pessoas, elas não estão machucadas fisicamente, mas sim espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. Então, o atemporal para mim é um remédio todo santo dia. Sabe aquele remedinho que você tem que tomar todo santo dia? E o atemporal para mim é isso. Tem dia que o Júnior acorda feliz, como qualquer um de vocês. Tem dia que o Júnior acorda triste. Tem dia que o Júnior acorda com incertezas. Tem dia que o Júnior acorda pensando... Não, estamos no caminho. Mas tem dia que o Júnior acorda e não sabe para ir. Mas sempre o que me guia, sempre o que me mostra para onde eu tenho que ir, sempre é Deus. Sempre no final vai ser Deus. Sempre. E é isso, gente. Eu sou Júnior. Minha música preferida é No Tempo de Deus, tá? Ah, No Tempo de Deus é minha música preferida, porque a gente... postei. A gente... Linda, é maravilhosa. Do Tempo de Deus. Essa música é Olha, Júnior, complicada. pelo amor de Deus, conta um pouquinho pra gente como que veio a inspiração dessa canção, porque eu vim pro pod, tá? Ela me marcou, Deixa eu porque tomar eu água. vim... Eu tava bebendo até água, tá até nervoso. Eu vim escutando a canção porque ela me marcou muito, porque a gente quer tudo pra ontem, a gente quer pra hoje. E não é assim, as coisas de Deus não são assim. E esperar em Deus, meu amigo, meus amigos, não é fácil. Você Verdade. escolher esperar em Deus é uma das coisas mais É difíceis. o que acontece muito, porque muitas das vezes a gente pensa muito no nós, assim. Tudo quer, a gente quer tudo no imediato. Pra onde? Então, eu quero resolver aquele tipo de situação, é naquele momento e pronto. Então a gente não tem aquela sabedoria, aquele discernimento de esperar no tempo de Deus. E é por isso que muitas coisas acontecem errado também. Mas é verdade, mas às vezes quando o tempo de Deus chega, Aí, a gente respira e pensa, meu Deus, ainda bem que tu não me deu o que eu te pedi. Na época que eu te pedi, que eu não ia ter cabeça nem pra te agradecer. é verdade. Mas assim, conta pra gente, por favor. Colocando esse ponto, quantas vezes vocês já disseram isso? Senhor, obrigado por não ter acontecido isso antes. Quantas vezes a gente pensa que as coisas têm que acontecer do nosso jeito? No Tempo de Deus é uma canção que ela nasceu em 2021. Depois de uma dificuldade que eu passei. E dentro todo esse contexto, a única coisa que vinha na minha cabeça, que minha mãe sempre me falou, eu fui criado num berço cristão desde os meus 5 anos de idade. Então, o primeiro lugar que eu pus o pé foi um grupo de oração, da Renovação Carismática. Então, minha mãe criou a gente, somos eu, meu pai, mais 2 irmãos e minha mãe. E nós fomos criados dentro da igreja. Então, tudo sempre foi dentro da igreja. Então, as coisas não aconteciam, minha mãe sempre falava assim, não aconteceu porque não é vontade de Deus. Uma coisa que minha mãe sempre falou é, não cai uma folha se não é tempo dela cair. E isso sempre martelou na minha cabeça. E passando por esse monte de dificuldade, às vezes você não sabe o que fazer, às vezes você tá ali perdido. E a única coisa que me vinha na cabeça era que ela falava, Ju, tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E eu tava numa Santa Missa. Aí eu catei o celular rapidinho, aí pensando, escrevi. Tudo é no tempo de Deus. E deixei. Isso foi em 2021 que eu comecei a escrever essa canção. Essa canção ela foi finalizada em 2023. Olha só. Então, não foi uma coisa que nasceu assim, estava dormindo, acordei, comecei a escrever. Às vezes acontece isso, mas às vezes não. E quando eu comecei a escrever no Tempo de Deus, ela começa assim, não é no meu tempo, é no tempo de Deus, não é no meu querer, mas somente no querer dele. E foi o que você falou. A gente vive num momento hoje que a gente quer tudo pra ontem. A gente quer viver tudo pra ontem. Até brinco daquele filme Clique. A gente quer tudo. Incrível. Avança. Eu quero que isso passe rápido, eu quero que a dor passe logo. Mas a gente tem que viver todo momento. A gente tem que viver todo momento de alegria, todo momento de dor, todo momento de choro. Por quê? Isso te constrói, isso te molda, isso te faz crescer e te prepara para aquilo que vai vir. Isso mesmo. Porque assim, como diz, tem uma canção que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então, vai passar. Tudo passa. Só não passa Deus. Isso é um fato. E eu lembro que tava com a minha esposa em casa e a gente conversando sobre isso. E eu, com violão, escrevia. E no final a canção saiu. E no final dela, tem um pedacinho no final que se vocês ouvirem, vocês vão prestar atenção. Tem uma parte que ela fala, espero confiante, o meu milagre vai chegar.
Então, assim, eu canto no tempo de Deus com muitas coisas que ainda não aconteceram. Mas é o que a gente sempre fala da fé. Eu acredito que vai acontecer e vai acontecer. Porque o que Deus sonha para nós e nós sonhamos juntos com Deus vai acontecer. Isso é um fato. Então, por isso que eu digo para vocês que eu canto o atemporal todo dia para mim. Porque tem dia que eu acordo e falo, caramba, mas por que não aconteceu ainda? E eu vou lá e põe no pedaço. Espero, confiante. Meu milagre vai chegar. As suas promessas não vão falhar. E é isso. Deus, ele sabe o momento certo. Deus, ele não adianta, ele não atrasa. Ele vem no tempo certo. Na hora certa. E se você tá naquele desespero, ai, mas agora é a hora. Não, ainda não é a hora. Entendeu? E é assim que nasceu No Tempo de Deus, como outras canções também do Atemporal. Incrível, incrível. Eu tenho uma curiosidade também, porque existe a palavra atemporal junto, né? Me explica também, assim, a tua intensidade, teu pensamento de criar o A, porque é separado, tá, gente? Se você procurar na internet, tem toda uma história. E outra, Júnior Maia com Y, pra você achar bonitinho na internet, entendeu? O negócio é diferenciado aqui. Então, você tem... eu fiquei curiosa, por que não é atemporal? Porque também combina com a vida do ser humano, que sempre é atemporal, a gente tá sempre mudando, tá tudo... A gente tem momentos de trevas, infelizmente, tem momentos... picos de alegria, e a gente vive nessa montanha-russa. Por que é o A separado, tá? Atemporal. Por que A palavra explica? atemporal vem de que não é fora do tempo, é relativo do tempo. Então não existe tempo para aquilo. Então essas canções, elas foram feitas em vários momentos da minha vida. Momentos felizes, momentos tristes, momentos de oração, momentos de querer voltar mais para Deus. Então, o atemporal em si, ele não tem um tempo para mim. Porque eu posso ter vivido no tempo de Deus em 2023, mas eu ainda vivo no tempo de Deus ainda. Eu posso estar vivendo ainda Segura-me, que foi composta em 2020 na pandemia, eu tô vivendo ainda. Tem uma canção do Atemporal que chama Volta, sim, que é a canção do... Até brinco que é a parte do filho pródigo. O pai falando pro filho. Porque a gente tem aquela música, canção, Tudo é do Pai. Eu pensei que podia... Esse é o filho falando pro pai. Fui embora, disse ao pai, dai-me o que é meu. Essa canção é o pai falando pro filho. E quantas vezes eu olho assim, eu falo, eu tô muito distante de Deus. Eu preciso voltar. Então, quantas vezes eu acordo e falo, nossa, Senhor, meu... E agora? Aí Deus fala, não, meu filho, volta. Quantas vezes a gente vai tocar em algum lugar, a gente passa uma situação, eu falo pro Lucas, eu não vou cantar mais. Não quero mais saber disso. É muita dor de cabeça. É dinheiro jogado no lixo. E Deus fala, não, meu filho, volta. E o meu maior medo, medo não, né? Eu falo que a maior questão da minha vida, o clímax da minha vida, é eu um dia chegar diante de Deus e Deus falar assim, cara, você não fez nada do que eu te pedi. Isso é uma coisa que me incomoda todo santo dia. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo o que Ele está pedindo para mim? Isso foi até um dos motivos por ter saído do atemporal. Porque são coisas que não têm tempo. Sempre acontecem. Você não tem um momento certo que você vai viver uma tristeza na sua vida. Você não tem um momento certo que você vai viver uma felicidade. Você pode sair daqui agora e estar vivendo uma felicidade. Feliz, dando risada. Como você pode sair daqui agora e estar chorando. Então, são canções que elas não existem no tempo normal. Elas são fora desse tempo. Tudo casa. Casa tudo mesmo. Eu acho interessante, né, o poder da música. Independente... Claro, nós somos cristãos. Nós acreditamos em Deus. Mas, tirando o fato, toda música ela é direcionada para alguma coisa. Claro que quando você compõe uma música, você compõe... basicamente com a sua vivência, a sua vida, ela interfere no que você produz, principalmente como cantor. Sim. Então, eu acho muito importante. Às vezes, o que você sente, uma pessoa vai ouvir, o significado a interpretação dela é diferente da sua, que você compôs. Tanto que eu já estava até comentando um tempo atrás também com a Lê, referente a isso. Tem uma pessoa que é muito importante na minha vida, uma amiga de muitos anos. Eu não vou nem falar o nome dela para não expor, mas um beijo, amo sua vida.
ela passou por momentos muito difíceis, cara. Muito, muito difícil. E ela tava a um ponto de ceifar a sua própria vida, assim, entendeu? E me marca muito contar a história dela. Eu pedi permissão pra ela, então tranquilo, ela aceitou. E ela tava na beira do abismo, assim, cara. Ela tava problemas familiares tão fortes que tava acorrentando a vida dela, que ela falou assim, sabe, ela já não tinha mais perspectiva de vida, assim. E ela falou assim, cara, hoje eu vou tirar minha vida, hoje eu vou tirar minha vida e tal. E ela chegou a conversar comigo. E às vezes eu tô na correria, não respondo na hora, mas Deus é tão maravilhoso que na hora que ela mandou, no mesmo segundo eu já respondi. Aí ela começou a desabafar, eu comecei a conversar com ela e eu direcionei uma música pra ela, que era uma música que se chama Gigante pela Fé, do querido André Leite, e essa música é muito forte. Então ela ouviu essa canção e ela começou a chorar na casa dela, começou a chorar e ela conhecia Jesus de ouvir falar, mas através dessa canção ela deixou Jesus entrar na vida dela, assim, e essa canção ela fez morada no coração dela, e naquele momento ela falou assim, não quero mais pensar desse jeito, eu não quero mais ficar nessa forma negativa da minha vida, eu quero pensar pra frente, eu quero viver bem. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de situação, né? O poder da música na nossa vida, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe a dimensão da nossa palavra, né? A gente fala de um jeito assim e tal, mas o que a gente pode transmitir na vida da pessoa através de uma música, cara, é uma coisa surreal, é uma coisa que pode ter uma interpretação para você, mas para ler é uma, para ser é outra. Então, cara, isso é muito interessante. E já aproveitando, já que eu tô falando sobre esse assunto, Ale, referente a isso, você já teve alguma experiência no seu ramo de trabalho? Como eu sei, você também é rosariana, assim como nós. Amo. Né, ama a banda Rosa de Saron. Então, você já indicou para alguém alguma música do Rosa? Ou já tratou de ajudar alguma pessoa através do ramo de música, assim, como é que foi pra você? Você teve alguma experiência relacionada a isso? Não vou falar de consultório, Sim. Mas uma coisa que o Júnior falou chamou muita atenção, época da pandemia, gente. Lembra você me fez lembrar a música na janela? A gente estava todo mundo indo os apartamentos estavam lá, não sabia mais o que fazer com tanto isolamento social, Sim. Que todo mundo começou a colocar música, isso viralizou um pouco. Depois foram as lives, muita música. E o que acontece com a experiência Rosa de Saron, por exemplo? Eu escuto desde sempre. Por quê? Antes de ser psicóloga. Por quê? Porque Rosa de Saron estava lá em vários momentos. Não vou falar de consultório, vou falar de testemunho. Vários momentos. E o Júnior falou uma coisa, quando cria uma música que se chama Atemporal, além do tempo, olha como isso é forte. Então, quando se fala de psicologia, e como eu falei, não vou entrar no mérito de espiritualidade, quem experienciar no consultório, por exemplo, um tratamento terapêutico e incluir o processo de música, o processo de contato, chão, natureza, tudo aquilo que gera criatividade, tudo aquilo que ela não faz, respirar. Quem é que respira? Para respirar, né? Para respirar, exatamente não percebe isso. Isso, né? É tão automático. É tão automático. Que E a música, quando se pensa, você comentou sobre vários ritmos e vários tipos. Claro que a gente está aqui no meio cristão, mas tem que tomar cuidado. Porque a criança, quando ela está escutando determinada música que a gente faz o senso comum, não deveria estar ouvindo isso, não é adequado, é o senso comum. Mas se você pensar, aquilo está entrando na nossa caixinha, né? Pensa que é o computador e as informações estão chegando. E não limpa, não apaga, não é o HD que você de repente dá um boot e limpou. Tá lá essas ondas. Né? Então, quando você fez as músicas, possivelmente as mais agitadas, que de repente tem um contato, ou canta de outros artistas, né? Sim. Que dá aquela pegada que o corpo movimenta, que traz ação, e aquela que deixa a gente declina. Esse exemplo que você deu, alguém com potencial suicida, é um tema que precisaria fala muito pouco sobre suicídio, né? Os índices são altos. E ninguém quer muito falar sobre isso, porque é um tema difícil, mas precisaria. Quando a música salva alguém que escutou e que falou de Jesus e que teve uma oportunidade de falar, peraí, ainda tem uma vida aqui,
Porque o que entrou aí? O caminho, a onda, a letra, alguma coisa cerebral, ativou algo nessa pessoa. Porque corpo, mente formam um sistema único. Nós somos um sistema único, funcionando desse jeito. Não tem como tirar, igual você falou, vai dar para tirar, dá para mudar, um dia tá feliz, outro dia tá triste. Não o dá. que dá é para equilibrar. Então, quando você escuta um som, eu escutei suas músicas maravilhosas, Ai, que bom. Lindas. entra no coração, que você tem sensações, que você tem sentimento mesmo, que aflora emoção de tristeza, que memória, puxa memória. Acho que, não sei se você criou alguma música que falou, isso aqui é uma memória. Nossa. Que você falou da vida da sua casa, da família, né? Que é uma família cristã. Sim. Possivelmente ativou memórias para você criar, né? Demais. É que nem você falou. Eu até peguei um gancho do que você estava falando. A música, ela consegue entrar onde muitas coisas não conseguem. Onde muitas pessoas não conseguem. Que o Rafa falou, a palavra. Às vezes você vai dar uma palavra, não entra do mesmo jeito, mas você solta uma canção. Você canta uma canção, isso muda, dá um toque diferente. E eu acho que é por isso que nós, cantores, se sobrecarregamos. Porque nós tiramos a nossa essência. Isso é do processo terapêutico. Por isso que eu comecei falando, né? Tem que fazer terapia, o terapeuta faz terapia, aí fala, Lê, é uma pirâmide? Não, galera, não é uma pirâmide. Mas precisa se cuidar, porque é um efeito dominó. Então, se eu estou fazendo um tratamento terapêutico seu e eu não cuido da minha mente, quando eu for te receber, essa energia também passa. Sim. Essa fala também passa, né? Então, a gente tem que se cuidar, porque assim, é muito movimento. E a música, quando ela entra, por exemplo, eu falei no começo, né? Foi aprovada agora a lei para o musicoterapeuta. E eu vou ressaltar isso. Tem um músico, que é a profissão do Júnior, e o musicoterapeuta que usa a música, sons, batidas para terapia específico, para cura. E isso não estava sendo aceito. Sabe como você... música, gente. O que música vai mudar na vida de alguém? Não estava sendo aceito. Então, até provar, até ter uma lei que validasse. Mas eu fiquei um tempo em consultório e atendia com uma fonoaudióloga musicoterapeuta. Incrível o trabalho. Parece nada, mas é o chocalho, o tambor, quais os outros instrumentos que tem lá e vai fazendo um movimento de som. Aquela criança que não tem o movimento ou que não presta atenção, aquilo vai trazendo. Então, atenção, memória, criatividade, percepção. Então, assim, a música no processo terapêutico, ela é incrível, a musicoterapia, né? E a canção, as ondas sonoras, elas transformam vidas. Então, se essa pessoa, por exemplo, escutou e teve aquele toque, a chance de salvá-la é grande. Então, deveria ser mais valorizado como processo terapêutico, como artistas. Sim. Né? Mas só a música espiritual, ela toca de uma forma diferente, né? Como também a romântica, o rock, o que ela mexe com o céu, né? Ela mexe com o céu. Aí complica. Exatamente. E para quem não conhece, para quem não vive nada espiritual, de repente escutar as canções aí que você tá colocando nesse álbum fala, uau, nunca ouvi falar sobre isso, nunca ouvi desta maneira a música, né? Dá para pensar diferente sobre musicalidade. Sim. E até um ponto que o Rafa puxou sobre o Rosa, a minha caminhada na igreja, eu cresci ouvindo Padre Zezinho. Eu lembro que a gente... São músicas, quando você falou de trazer a memória, eu lembro que a gente viajava para Minas no carro do meu pai no Fusquinha, e ele tinha uma fita cassete do Padre Zezinho. Sol nascente, sol poente, gente. Muito boa, isso procure. E quando você começa a crescer, você vai tomando um pouco de liberdade, você não quer mais andar com pai, com mãe, você não quer mais andar com o irmão. Aí começa a entrar na fase um pouco mais rebelde. Que aí foi a época que eu já tocava. Aí falava, vou fazer uma banda de rock, que não sei o quê, que não sei o que lá. Porque na minha época, eu tô falando na minha época, parece que eu sou idoso, Nossa, né? parece que tem 78 anos. Gente, é a melanina. É a melanina. Colágeno. Na minha época, cogumelo do sol. Na minha época, quando eu comecei a estar ali dentro da igreja, tinha muito banda de louvor. E eu sempre fui muito ligado ao rock. Eu sempre fui apaixonado pelo rock. E não tinha uma banda. E eu lembro que eu conheci o Rosa de Saron, foi do Diante da Cruz. Que eu ouvi e tal, pesadão. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo, não vai entregar a minha idade. É um senhor. É um senhor. Eu pinto os dreads, bem aqui, né? E escutei um tempo e parei de escutar um certo tempo, porque... Na época, não lembro que não tinha lançado nada. Aí um amigo meu, que tocava comigo numa banda de igreja, que a gente tinha uma banda de crianças. Aí ele chegou, cara, eu tô com um CD muito da hora, era um CD pirata, gente, por favor, não me cancelem.
Era um CD pirata, Quem meu. nunca? Tinha 3 músicas do Rosa de Saron. Tinha Muitos Choram, tinha Do Alto da Pedra e tinha Apenas Uma Canção de Amor. Eu fritei aquele CD. Clássico. Mas eu Clássicos. fritei. E depois, quando eu vi Rosa pela primeira vez, eu falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida. Quero ser esse cara aqui que tá cantando. É isso aqui. Então, dali pra frente, eu meio que comecei a deixar as coisas, entre aspas, mundanas ali, fazer bandinha estilo CPM 22, essas coisas. Falar, cara, na igreja tem isso. Eu posso fazer isso falando de Deus, melhor ainda. E ainda mais ouvindo o Guilherme, que é uma potência de voz. Falava, mano, dá pra fazer um negócio desse. Aí o que eu fiz? Comecei a imitar ele em todo lugar. Ia tocar violão lá embaixo, toquinha na cabeça. Gente, ridículo. Mas foi um combustível. E, cara, Rosa faz parte da minha vida até hoje. Eu escuto muito. Coisa assim, tem músicas que eu escuto hoje que eu olho e falo assim, caramba, eu lembro quando eu escutava essa música que eu tava chorando. Ativa uma memória. Eu lembro quando eu escutava essa. Aí às vezes eu dou meio que umas loucuras, assim. Às vezes eu tô assim, falo, caramba, meu. Nossa, eu lembro. Eu começo a ouvir a música e falo, nossa, naquela época eu tava vendo essa música, eu tava tão triste, agora eu tô ouvindo ela tão feliz. Isso vai ficar gravado. E fica. Nossa, Às Olha vezes a que gente pensa que interessante não, essa mudança de comportamento. e isso. fica Nossa. gravado. Eu lembro assim, caramba, eu lembro que eu. Uma tristeza. Vida, esquece, tá? Isso é passado. Eu lembro que namorava uma menina, aí escutava, nossa, apenas uma canção de amor e ficava. Lá. Cara, e hoje eu escuto apenas uma canção de amor e falo, nossa, meu, como que eu era bobo, né? Hoje eu tô tão feliz e escuto essa canção, mas ela me recorda lembranças. Que é o ressignificar. O processo terapêutico, ele é isso também. Ele ressignifica. Olha como uma canção, ele falou, pode ressignificar. Aquela canção, de repente, porque o Rosa não está direcionado para relações amorosas, mas às vezes parece, né, gente? Aí a Sim, gente encara sim, aquilo. Né? O Às amor vezes com conecta. Jesus. Eu entendo que é isso hoje. Mas leva para este lugar, aí daqui a pouco passa um bom tempo, outras relações, aí daqui a pouco isso quer dizer que ressignificou. Você escuta Sim. da mesma forma, mas sente de outro jeito. As emoções são diferentes. Isso também é maturidade de inteligência emocional. Você vai... Só que você sabe isso falado assim, consciente? Não. Fala, será que eu amadureci emocionalmente? Como é que eu sinto isso? Que é a história da percepção. Então, quando a música ela entra, eu tenho uma percepção, eu tô sentindo. Ou não, eu tô lá sofrendo. Tá tocando no repeat. Exatamente. Vai. Eu nem tô prestando atenção. Então é Engraçado. isso. Eu me identifico muito com o que ele passou, porque eu tive essa mesma percepção semana passada. Falei pra uma pessoa, eu tava escutando a música do Rosa, mas eu não lembro o nome, aquela. Sem sono e sem frio, são Lembranças. 4:10. E tipo, geralmente, na época, eu tava muito ruim também. E tipo, 4, 5 da manhã eu tava virada. Minha mãe, filha, não vai dormir? Eu disse, não, mãe, não vou. Pode dormir, fica tranquila aí. Uma hora eu consigo dormir. E eu lembro que eu chorava muito quando eu escutava essa canção. E semana passada eu escutei, eu falo, gente, que engraçado. Eu chorava tanto escutando essa música, hoje ela tem outro sentido. Que engraçado. O ressignificar também aconteceu pra mim, através dessa canção, né? Sim. E eu me identifico muito também com a sua vida na igreja. Me identifico bastante, porque eu cresci na igreja também. É uma família de 5 também, tem um irmão e uma irmã. Que, tipo, meus pais faziam essa coisa. A gente chegava na igreja, os 5 bonitinhos, sentadinhos, assim, ó, pra assistir a missa. Filha indiana, assim. Muito bonito. Arrumadinho. Coisa mais linda. E às vezes eu ficava pensando, meu Deus, com o tempo, a criança, ela também vai escutando as canções da missa, ela vai crescendo naquele meio. Naquele meio. Que foi o que perfeito. aconteceu comigo também. Aí comecei a cantar na igreja. Até hoje eu canto na igreja, canto em eventos também. Mas a gente não consegue, porque a gente já é uma estrada, desde muito pequeno. É uma semente, né? E é bíblico, né? As Sim. crianças, sementinha. Isso, e quando você falou das crianças no começo, quem dera se a gente fosse criança, porque Quem dera. até o senhor fala, né? Quem dera. As crianças é do reino dos céus. E até você falando dessa questão da semente, da gente tá ali no caminho, quantas vezes eu recebi convites, meu, vamos cantar, cara, eu tava numa missa cantando, na paróquia onde o meu sogro participa, e eu tava tocando, cantando, voz e violão, e eu cantei uma canção, o pessoal foi ao choro, acabou a missa, veio um senhor pra mim e falou assim, cara, você canta muito bem, mas é muito bem mesmo.
mas você canta outro tipo de música? Eu falei, que tipo de música? Canto que eu sei. Não, sei lá, um MPB, um sertanejo. Eu falei, então, eu não canto. Falei, mas por quê? Eu falei assim, deixa eu explicar pro senhor. Eu não consigo usar o meu dom. Isso é pra mim, gente, não é pra ninguém. Isso é eu e Deus, é eu e ele. Isso é Júnior Maia. Júnior Maia. Eu não vou falar o verdadeiro nome. Mas eu não consigo. Não tem a mesma paixão. Eu posso pegar o violão aqui e cantar um Djavan, vai ser bonito. Mas isso não me preenche. Porque eu até brinco, eu sou igual um celular. Eu preciso estar me recarregando. Eu preciso estar toda hora. Eu preciso saber que Deus está aqui. Eu preciso saber que eu tô com Deus. Eu preciso mostrar para Ele que o que Ele me deu, eu tô retribuindo para Ele. Porque eu vou ser cobrado disso. Mas não só pela cobrança, mas sim por isso me preencher. Você quer. Eu quero. Quando a gente começa a falar de Deus, a gente até brinca. Quando a gente começa a falar, com o Lucas às vezes, minha esposa fala, amor, vamos dormir, eu tô lá no celular. Quando você começa a falar de Deus, cara, você não quer parar. Porque é uma coisa boa, uma coisa que te traz bem. E ele falou assim, não, vamos fazer assim. E eu bem na época queria gravar o CD, não tinha dinheiro. Aí ele falou assim, cara, eu pago um CD pra você, mas aí você vai cantar MPB. Produção, tal, o que você quiser. Já consigo umas agendas de shows. Um empresário do nada na missa. Do nada, na missa. Eu falei, ô senhor, obrigado. Obrigado pela tentação. E eu falei assim, me desculpa, mas o meu dom não é meu, é dele. Então tudo que eu fizer, eu vou fazer pra ele. Alguém pode chegar pra mim hoje e falar assim, Júnior, você vai ganhar 2 milhões de reais se você cantar o Lepo Lepo e não sei o que, e você vai seguir uma carreira dessa. Eu não quero. Eu prefiro continuar trabalhando com o que eu trabalho e cantando nas missas aos finais de semana do que eu pegar tudo isso que Deus me deu, porque isso pra mim é um presente. Porque eu já tive muitos motivos pra parar e muitos problemas pra parar também. De você olhar e falar assim, cara, chega. Foi que nem a gente tava conversando aqui nos bastidores. Nós que somos da igreja, nós sabemos. É difícil a caminhada na igreja. Muito. É difícil. Eu lembro uma vez que a gente comecei a tentar arrecadar fundo pra gravar um CD, porque não é barato. Vocês sabem. Chegaram pra mim, eu queria começar a fazer camiseta. Camiseta com frases de Jesus pra vender. Teve gente que chegou pra mim e falou, você é um mercenário. Você é um mercenário, você tá querendo ganhar dinheiro nas custas dos outros. Meu Deus. E assim, não é a tiazinha do fundo da igreja, não. São pessoas de frente, de coordenação. Pessoas grandes dentro da igreja. E você olhar e falar assim, Senhor, é sério. O que tá acontecendo? E isso acontece. Mas eu creio que são provações. Não, mas acontece muito também, se você parar pra pensar. É que o pessoal pensa que por ser uma igreja, por ser um templo, todas as pessoas que estão lá são santas. Também. Mas são seres humanos, assim como Sim. nós. Temos falhas, tem tudo. Então, muitas pessoas, elas falam assim, pô, tá tendo esse tipo de situação dentro da igreja, eu vou abandonar Deus, assim. Tipo, como se Deus fosse responsável de tudo isso que estivesse acontecendo, mas não é. Realmente, o que acontece referente ao evangelho, que a gente estava até comentando aqui agora, Jesus, ele veio para os doentes. Sim. A igreja, o templo, é como se fosse um hospital. É um uma hospital. Então, assim, as pessoas que vão lá são doentes. Doentes de várias maneiras, de várias formas. Então, isso é o complicado, porque o lugar que a gente pensa que muitas vezes tem que ter aquele acolhimento, e muitas vezes tem pessoas lá que não são direcionadas realmente para isso. Sim. Né? Como você disse. E às vezes a gente até a gente estava falando agora do Rosa, das canções que mudam, nós também temos essa responsabilidade. Entendeu? Sim. Nós temos a responsabilidade pelas pessoas. Quantas vezes o Lucas mesmo é de prova, a gente vai cantar, às vezes eu falo pra ele, cara, hoje eu não quero. Hoje eu não tô legal. Teve treta no trabalho, cara, chutei o mindinho na quina da cama, não é um dia legal. E ele vai lá, não, cara, a gente tem que ir lá. E quando você canta, aí termina, eu olho pra ele e falo, viu, mano, foi ruim demais. Aí chega uma pessoa do seu lado e fala assim, cara, essa música salvou minha vida. Aí parece que Deus vem dar um tapaço assim, pá! Toda hora. Olha lá. Mas é desse jeito mesmo. E acontece, cara. Já recebi testemunho de gente falando assim, cara, eu vi a missa que você tava cantando sendo transmitida e eu queria me matar e a canção que você cantou me fez desistir disso. Cara, ouvindo a sua música,
cara, eu consegui perdoar minha mãe e meu pai. Aí você fala assim, Senhor, eu não sou nada. E é difícil as pessoas acreditarem nisso, né? Porque assim, uma música salvou e o processo psicológico ele é bem isso. Tem que ter propósito. A gente tem que ter propósito. O Júnior tem um propósito. E Deus tem um propósito pra gente. Eu acredito no meu propósito muito. Falei, se não for pra ajudar, se não for um negócio... Mas ali você não vai salvar todo mundo. Não vamos. Isso é uma realidade que a gente tem que encarar. Né? A gente invade a vida das pessoas, a gente julga, né, as questões das pessoas, mas a gente não salva todo mundo. Mas cada um tem seu propósito. Quando descobre esse propósito, é testado o tempo todo. Sim. Dá-lhe teste, né? Eu como psicologia também. Mas aí você encara tudo como se fosse salvar. Sim. Se entrar no meu consultório. Até eu tenho que parar de falar muito. E às vezes eu estouro o horário de sessão, né? Por quê? Porque você tá tão imbuído de uma história de dor, uma história de transformação. E isso que ele falou, uma canção salva alguém que... Para ele acreditar nisso, que é do propósito dele, que Deus trabalhou nele. Sim. E para as pessoas acreditarem nessas histórias. Será que salva? Como assim uma música salvou e a pessoa vinha se matar, mudou de ideia? E aí talvez fique muito nesse lugar de julgamento e não acolhimento. Né? Então precisa acolher mais. Eu fiz uma vez na rádio, apresentei um programa que falava sobre pós-pandemia, o que ia acontecer? As pessoas iam ficar mais próximas, iam se ajudar. Eu tive a rede social, devaneio. né? Teve. Tive. Que aí a rede social ajudou a aproximar, porque aí você tinha um contato mais dinâmico, né? Mas, gente, depois que passou, né? Como é que ficou, de fato, esse propósito de contribuir com as pessoas, de estar próximo, de estar junto? Então, a forma com que é conduzido, o que a gente escolhe como profissão, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente muda a vida de pessoas, assim como o Rosa de Saron, por exemplo, mudou a minha. E como ele transforma vidas através das canções, mesmo nos dias que ele não tá muito bom, vai transformar a vida assim hoje, o Senhor. O Senhor fala, você é ferramenta, vai lá. Isso. É igual fala, né? No momento que eu tô fraco, estou forte. Estou forte, é verdade. Né? E você pega esse contexto todo, dessa responsabilidade. De você estar na frente, porque o microfone é uma arma. Isso é uma verdade. Você tem um poder de construir nações, como de derrubar nações. Porque você pode mudar a vida de uma pessoa ali com o microfone, também como você pode acabar com a vida de uma pessoa ali com o microfone. Então essa responsabilidade, até que a Lê falou, da gente também procurar se tratar, porque muitas vezes você tá inflamado, você tá ali, e você solta tudo ali, você não viu, você só quer falar. E às vezes você tem que ponderar. Foi que nem o Rafa tava falando, às vezes a igreja é um hospital, então tem gente doente. O que mais tem gente doente. Então, se fosse todos nós fôssemos santos, não precisaria. Mas, até mesmo, às vezes um abraço que a pessoa pede para você, ali habita a cura. Às vezes, num abraço que você não dá, aquilo pode ter sido o fim para uma pessoa. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que estar preparado 100%. Tem. Ou pelo menos tentar. E pelo menos tentar. Até a gente brinca muito. Nós, músicos, cantores, nós estamos na frente de batalha. O primeiro que é atingido é a gente. Nos olhares, na vaidade, na inveja, nos maus olhares. A gente sempre vai bater sempre na gente primeiro. Entendeu? Da pessoa chegar e falar assim, nossa, eu queria ter essa voz. Nossa, eu queria poder tocar assim. Nossa, você não cantou a música tá hoje. Tem uma senhorinha na igreja. Tem. Ela fala, você não cantou Eu Quisera hoje. Tava bonito, mas você não cantou. Você não cantou esse domingo, né? Tá bom. Aí domingo que vem eu tenho que cantar porque eu lembro dela, né? E assim, ela é muito idosinha. E ela olhar de amor, tira de acolhimento. É isso. Mas ela é vai diferente, me cobrar. não é? Quando as diferente. pessoas pedem, assim, você vê no olhar das pessoas, assim. Até, Ale, quando você tava falando, será que as pessoas pensam assim, a música cura, a música toca? Você vê no olhar das pessoas. E às vezes tem pessoas que falam assim, aí eu me remoo ali dentro, porque eu sou um cara muito sentimental. Então eu me remoo aqui dentro, senão eu choro junto com a pessoa. Junto. Então eu abraço, é verdade. Eu ando assim, abraçando água. Olha só, nossa! Às vezes você fica nessa questão, por quê? É algo que tá acontecendo ali, que você vê a manifestação de Deus. Você vê o poder de Deus. Aí eu falo, todas as vezes que as pessoas falam, eu falo, Senhor, eu aqui, Sugismundo, o Senhor olhou e me usou.
Às vezes eu brinco, tô com um referência solo, às vezes eu sou aquele violão com acorde estourado, desafinado, mas que na mão de Deus sai a mais linda canção. O Espírito Santo. E eu falei pro Rafa quando a gente lançou a rádio. Falei, Rafa, que negócio legal, rádio. Que legal, gente, temos uma rádio, não foi? Eu falei assim, Rafa, mas como é que é isso? Como é que vai ser? Gente, ficou tão distante ouvir rádio. Eu tô falando rádio assim, pensando... eu tenho 40, ok? Pensando, ok. Pensando na coisa da rádio. Aí quando eu cliquei, aí eu vou escutar a música, a velocidade. Que não sou eu que estou escolhendo na internet. Que eu tenho que esperar a música... Olha a paciência. Terminar para ver qual que vai ser a próxima música. Olha o que isso desperta de sensação. Tem processo ansioso, né? Porque, vai tocar. Ou posso não escutar. E vir pro meu celular, ir pra internet, escutar. Mas ó, quando ele falou de música, gente, foi memória. Eu falei, gente, que coisa antiga, rádio. Mas foi uma experiência incrível. Eu tô achando incrível por quê? Quando coloca as canções de diversos... A gente está trazendo um movimento. Um mix, né? Está trazendo emoções. Um tempo de escuta, uma troca que já não existe mais, porque é tudo dinâmico, né? Sim. Quem tem muita paciência. Tudo muito rápido. E se nós que somos comunicadores não fizermos isso e ajudar a construir essa ponte, porque rádio não é uma coisa tão simples, né? Exige recursos, aí a gente ainda está fazendo com um começo ali, cada um com seu programa, até ir afunilando. Mas o que tem na rádio? Um monte de canção. Um monte de troca, um monte de informação. E quem tem paciência para escutar rádio? No máximo no carro, numa ida, numa volta, mas estar em casa, dando um play ali, de repente, falar, tô escutando rádio. Eu achei o máximo. Tanto que referente à rádio, é uma coisa muito retrô, porque assim, claro que tem ainda, né, a rádio, a AM, FM, só que eu cresci ouvindo ele correr, então eu era apaixonado por AM por conta da minha mãe. Tá então entregando a idade. Conte-me mais. Conte-me mais. Acho que esses telespectadores não vão saber disso. E aí, tipo assim, cara, eu tive essa vontade, falei assim, como eu sou apaixonado por música também, assim como vocês, falei assim, eu vou pra fora da casinha, assim, então eu vou abrir uma web rádio, uma estação de rádio aqui, e vamos ver o que acontece. Então, assim, quando eu convidei a Lê, quando eu convidei a galera para participar, o primeiro pensamento foi esse. Falou, caramba, rádio, cara? O que é isso, rádio? Né? Então, tipo assim, realmente é uma coisa retrô, mas, cara, se você vê quantas pessoas realmente, pelos testemunhos que acontecem pela rádio, que são ajudadas através disso, e realmente é interessante, porque assim, quando eu me prontifiquei de criar a web rádio, falei, cara, eu comecei só comigo, apresentando, colocando as músicas, os pedidos, só que eu falei assim, não tem que ser só meu, tem que ser de mais pessoas, porque tem muitas pessoas com experiência, sabe? Eu acho muito lindo isso, cara, não sou egoísta, sabe? Eu quero expandir. Sim. Tanto que eu falei, a primeira pessoa que eu pensei foi na Lê por conta disso, pelo ramo dela, sabe? Eu falei assim, Lê, o que você acha de fazer um programa sobre essa, sabe, saúde emocional, você psicologia, dando essa direção para as pessoas, você ajudando, porque tem muitas pessoas realmente referente ao ramo da Lê que fica com aquele preconceito. Cara, tá tudo quebrado aqui dentro, mas fala, eu não vou, eu não quero ir e tipo, nem que me puxe, eu não vou. Mas precisa. Então, tipo, eu pensei nisso. Falei assim, cara, eu quero ajudar a vida das pessoas de alguma forma. Então, já pensei na Lê, faz um programa. E falei, falar do quê? Saúde emocional? Qual tema? Como que a gente vai fazer? Temas lindíssimos, maravilhosos. E aí eu fiquei assim, que música? No meu próximo programa já vou colocar as suas músicas. Você vai escutar. Por quê? Porque você vê, você vai multiplicando o conhecimento, né? Sim. E aí você tem uma informação que vai tocar no coração de alguém. Aí você pega uma temática, falei de fé, você falou de fé agora há pouco. Como a gente é hipócrita com a nossa fé, como a gente é safado com a nossa fé. Que raio de fé é essa? Você tem música de fé? Não, ainda não. Não? Preciso fazer, porque a minha tá menor que um grão de mostarda. Né? Então, porque essa fé que a gente coloca, né? Porque o Senhor prepara, junta pessoas. Eu fiz uma postagem sobre isso, eu falei, a rádio, por exemplo, ele juntou pessoas, e juntou cantores, e juntou músicas, e juntou som, e tá propagando, porque música propaga, ecoa, expande, avança, expande. Explica pra gente como que é o teu programa no Mundão Rosariano na rádio, como é que funciona? Explica pra gente. Eu tenho gravado o programa, né? E aí, nesse sentido, eu preparo um texto,
né? Sempre tudo muito espontâneo também. Escolho as músicas que tem a ver com essa demanda de texto e alguns temas que está muito em alta. O burnout, que é essa estafa de trabalho profissional, foi o último que eu trouxe. Autoconhecimento que o pessoal pediu. O Rafa propôs que tivesse temas, assim. E isso ajudou a preparar os programas. E tem sido, assim, de acordo com o que as pessoas estão precisando mesmo. Sim. Perfeito. Bom, galera, o papo tá muito bacana, mas já estamos fechando aqui. Quero agradecer. Cara, passou muito rápido. E a música, cadê a música? Realmente, eu ia pedir. Vou pedir música, ia pedir né? para fechar, mas quero agradecer a todos que acompanharam. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Sigam eles, tá bom? A gente vai deixar na descrição aqui do canal o Instagram de cada um deles ali para vocês acompanharem. Quero agradecer minha querida amiga Sam. Obrigada, Rafa. Obrigado por topar essa loucura aqui. Loucura comigo. sempre. Obrigado mais uma vez. Então é isso aí. Agradeço. Próxima semana a gente tem um convidado incrível. O Júnior conhece. Ele não sabe ainda, mas depois eu vou falar pra ele quem é. Quem será? Oh my God. It's amazing. E aí eu quero muito a presença de vocês. Então compartilhe bastante. Divulgue o trabalho deles, sabe? Se você se sentiu tocado, tenho certeza que o Espírito Santo tocou nessa conversa de 1 hora aí, seu coração de alguma maneira. Então, muito obrigado mesmo. Então, curta, divulga bastante. E para encerrar, quero agradecer antes, né, a presença do Júnior. Cara, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo por topar, cara. Deus abençoe sua vida, Amém. Sua volta para casa aí, tá bom? Nós E a todos. sua família. Lê, minha querida, obrigado de coração por ter aceitado, tá? E eu tô muito feliz mesmo. Obrigado, cara. É um desafio. Né? O primeiro desafio, o primeiro episódio, desafio pra mim, pra Sam, a gente ficou até meio, cara, Nossa. né? Mas, E foi ótimo. Mas foi gente. maravilhoso. Parabéns que Obrigada. vocês, Uma honra, na né? Tá aqui no psicologia, primeiro vocês estão... dia. Os Então, primeiros, que luxo. hein? Vocês estão Primeiros. expandindo. Vocês Estamos. psicologicamente estão arrasando. Expandindo. Tipo, se a médica falou, né, gente? Tá ótimo. Deus Tá abençoe. perfeito. Obrigada, E viu? continuem tocando o coração das pessoas, porque a gente vai É. acompanhando ali o mundão rosariano e a gente vê ali os comentários das pessoas, quantas pessoas não são mudadas. E a gente às vezes pensa que não, mas uma postagem com uma música, será que vai tocar? Mas impacta a vida de pessoas. E Certeza. muitas vezes quem tá precisando. É Então isso. continue. Um trabalho lindo e maravilhoso. Valeu, meu Muito querido. Então vamos fechar com uma música rapidinho, um trechinho aí? Vamos, vocês querem o quê? Vamos fechar Ah, com uma música. Você escolhe, cara. Jesus. Gente, Dá bala. eu sou sujeita a falar, Aqui- né? Eu já falei qual que é a minha preferida. Então, a minha também tá nessa. Então é isso. Mas aí fica com o Júnior. Tá, então vamos lá. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é no meu querer, mas somente o ser. Cheguei até aqui, não vou desanimar. Confio naquele que tudo fará. Espero em ti, meu rochedo de Israel, Senhor da minha vida e de tudo. Não é no meu tempo, nem nas minhas vontades. O controle de tudo está em tuas mãos. Na minha fraqueza, sou forte em ti. O controle de tudo está em tuas mãos. Isso aí. Obrigado, Inove. Obrigado pela parceria aí. Deus abençoe vocês também. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Acompanhe aí o próximo episódio. Já estamos aí ligadinho na próxima semana aí, tá bom? Deus abençoe, gente. Fica com Falou. Deus. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.